Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa, onde estamos nos encantando com os poemas e com as quadrinhas. Unidade 4, quem recita, seus males evita. Vamos pegar o nosso livro do Sistema SESI de Ensino de Língua Portuguesa e abrir na página 69. Vou ler para descobrirmos o que teremos que fazer. Número 8. Vamos ler os poemas e depois conversar um pouco sobre eles. Letrinha A. Leia agora um poema de Lalau. Você conhece algum texto desse autor? Vocês conhecem? Eu tenho certeza que sim. Vou ler o poema. João de Barro e Maria da Toca. Aluga-se casinha no interior, resistente, bem construída, feita com muito trabalho e amor para durar toda uma vida. Vende-se um chalezinho no litoral, todo colorido, uma beleza. Fica em um banco de coral, obra-prima da natureza. Aceito troca. Tratar com Maria da Toca. Autor Lalau e Laura Beatriz. Olha lá, a professora Rosana também trouxe aqui uma fotinho de Lalau e de Laura Beatriz. Vocês já conheciam? Sim? Bom, vamos continuar que agora eu vou ler mais um poema. Esse poema é de Roseana Murray. Letrinha B. Agora, leia um poema de Roseana Murray. Você já ouviu falar dela? Olha lá, também trouxe aqui uma fotinho. Estão vendo? Sim? Vou ler agora. Classificados poéticos. Vende-se uma casa encantada no topo da mais alta montanha. Tem 2 amplos salões onde você poderá oferecer banquetes para os doentes e anões que moram na floresta ao lado. Tem jardineiras nas janelas, onde convém plantar margaridas. Tem quartos de todas as cores que aumentam ou diminuem de acordo com seu tamanho. E na garagem há vagas para todos os seus sonhos. Autora Roseana Murray. Letrinha C. Depois de ler ou ouvir os 2 poemas, responda. Bom, nesse momento nós vamos conversar, combinado? Vou ler o primeiro pontinho. Qual é o assunto do primeiro poema e qual é o assunto do segundo poema? Vocês lembram? Sim? Vamos ver? Olha lá! Aluga-se casinha no interior. Do que está falando esse poema? Muito bem, está falando que eles estão alugando e vendendo uma casinha. E vocês perceberam que eles falam com todo o carinho dessa casinha? Sim? Muito bem. E agora o segundo? Vamos ver do que ele está falando? Classificados poéticos. Vende-se uma casa encantada no topo da mais alta montanha. Já descobriram? Muito bem! Também está falando de venda, de vender uma casinha. Mas vocês perceberam o título desse poema? Classificados poéticos.
E os classificados? Vocês já viram ou leram algum? Onde será que a gente encontra classificados? Muito bem! Geralmente os classificados a gente encontra no jornal. Ótimo! Vamos continuar. Em que os poemas se parecem? De qual você gostou mais? Por quê? Bom, por que os poemas se parecem? Muito bem, eles são feitos com versos e também tem estrofes. Muito bem, e qual você mais gostou? Do primeiro ou do segundo? Eu gostei dos dois, tá difícil de decidir, não é mesmo? Bom, agora eu tenho um grande desafio para vocês. Vocês perceberam que no nosso primeiro poema tinha bastante rimas, parzinho de rimas, onde as palavrinhas se parecem. No segundo, não tinha tantas rimas, não é mesmo? Vocês perceberam isso? Sim? Tenho certeza que sim. Agora eu vou ter um desafio. Vou voltar aqui no nosso primeiro poema. João de Barro e Maria da Toca. Vou ler a primeira estrofe e vocês terão que adivinhar quais são as palavrinhas que estão rimando. Vamos lá? Aluga-se casinha no interior, resistente, bem construída, feita com muito trabalho e amor para durar toda uma vida. Já acharam? Sim? Muito bem, a primeira palavrinha é interior. Interior está rimando com amor. Muito bem. Interior, amor. E a outra? Qual é o outro parzinho? Já descobriram? Isso mesmo. Construída com vida. Já pintaram? Sim? Vou ler a segunda estrofe. Vende-se um chalezinho no litoral, todo colorido, uma beleza. Fica em um banco de coral, obra-prima da natureza. Já encontraram? Sim? Bom, a primeira é litoral. Litoral rimou com? Isso mesmo! Coral! E a outra? Qual é o outro parzinho? Descobriram? Será? Beleza? Será? Vamos ver? Beleza com natureza. Muito bem! Vou ler a última estrofe. Aceito troca, tratar com Maria da Toca. Essa tá muito fácil, muito bem. Troca com toca. Prontinho, já terminamos mais essa atividade. E a nossa aula também já chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço carinhoso e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Estamos estudando em língua portuguesa os verbetes de curiosidade dos bichinhos de jardim. Na última aula, nós aprendemos sobre a metamorfose da borboleta e foi muito legal, né? Para a aula de hoje, eu trouxe um outro bichinho. Não é tão pequenininho. Também não é tão fofinho como a borboleta, mas ele é muito interessante. Vou mostrar a imagem dele para vocês. Conhecem esse bichinho aqui? Isso mesmo, ele é um sapo. Mas sabem qual sapo que é? Ele tem uma cantiga que eu acho que a maioria sabe. Vocês me acompanham? Olha só, vou até ficar com um aqui na minha mão. Aliás, vou ficar com dois. Olha só. Sapo cururu na beira do rio, quando o sapo cantou maninha é que está com frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro,
fazendo rendinha ou maninha para o casamento. Viu como vocês conheciam? Isso mesmo, esse daqui é o sapo cururu. Vamos ler uma curiosidade sobre ele? Olha só, você sabia que o sapo cururu é um dos maiores do mundo? Viu como ele não era tão pequenininho assim? Ele vive na Amazônia, local onde há a maior diversidade de sapos do planeta. Pode pesar até 1 quilo e medir 30 centímetros. Gente, ele é enorme! Legal, né? Então agora abram o livro lá na página 88 para a gente realizar as atividades. Vamos lá? Exercício 7. Em outra turma do 2º ano, os estudantes digitaram curiosidades interessantes sobre os bichos, mas ainda não revisaram os textos. Esse texto tá aí no livro de vocês, com letra cursiva. Porém, nesse momento, a gente vai continuar usando a letra de forma, combinado? Então, olha só, você sabia que o sapo tem 2 glândulas de veneno na pele, uma atrás de cada olho, mas elas só causam envenenamento quando são apertadas. Vocês perceberam alguma coisa aí? Na leitura, não muito, né? E na escrita aqui, como que está? Observaram? Lá na letra A, diz assim, ó, em sua opinião, esse texto precisa de revisão? O que vocês acham? Aquele texto lá precisa de revisão? Alguém aí já está respondendo, observou sim, né? Muito bem. Na verdade, a gente costuma escrever como a gente fala, mas nem sempre está certo, né? A nossa ortografia exige muito mais que isso. A gente acaba falando errado muita coisa. Então, na hora de escrever, a gente escreve, a gente lê, a gente observa para ver se está certinho. E vamos fazer isso com esse texto? Vamos lá. Olha só. Você sabia que o sapo é sapo? Não, né? É sapo. Tem 2 glândulas de veneno. A gente fala veneno, mas é veneno. Na pele, a gente fala pele, mas na hora de escrever tem que ser pele. Uma atrás de cada olho. É olho. Mas elas só causam envenenamento. É isso mesmo? Não, né? É envenenamento. Quando são apertadas. Então, realmente, esse texto que eles fizeram precisa de correção, sim. Então, escrevam aí, sim. E por que ele precisa de revisão? Por que ele precisou de revisão? Isso mesmo, porque algumas palavras foram escritas de maneira errada. Na verdade, foram escritas de maneira como se fala, né? Mas como eu disse, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escrever. Letra B. Faça a revisão do texto, corrigindo os problemas que você e sua turma encontraram. Então aqui a gente vai reescrever o texto, já corrigindo as palavrinhas. Combinado? Então vamos lá. Vamos fazer assim? Pega um lápis colorido até e circulem aí no texto de vocês as palavrinhas erradas. Vamos lá? Então, ó, sapo tem 2 glândulas de veneno. Acharam aí? Circulem direitinho. Na pele, uma atrás de cada olho. Mas elas só causam envenenamento quando são apertadas. Podem até dar um pause aí no vídeo para circular tudo certinho para facilitar na hora de escrever lá na letra B. Combinado? Olha só. Vamos escrever tudo? Então,
Tudo certinho. Que o sapo tem 2 glândulas de veneno. Tudo certinho, gente. Preste atenção no que estão escrevendo. Na pele. Uma atrás de cada olho. Não esqueçam da interrogação. Mas elas só causam envenenamento quando são apertadas. Conseguiram copiar certinho? Corrigir na hora de copiar? Muito bem, estão de parabéns! E antes de encerrar a aula de hoje, eu vou deixar um vídeo curtinho para vocês aprenderem a fazer o sapo cururu de papel. E vocês podem colorir como quiserem. E olha, se bem feitinho, ele vai pular da mão de vocês. Ele pula. Então, assistam o vídeo, façam o sapinho e postem fotos para todo mundo ver. Um super beijo para vocês. Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E aí, vamos dar continuidade na nossa aula. Lembrando que estamos em língua portuguesa, unidade 4, histórias e mais histórias, contos africanos. Na nossa aula anterior, eu pedi que vocês deixassem separado este livro aqui, ó. Muitos textos, tantas palavras, caderno, mais um lápis, certo? Então vamos lá. Crianças, hoje vocês irão conhecer um outro conto africano. Ele diz assim: amigos, mas não para sempre. Esse conto, ele vai nos contar a história de um gato e um rato. Eles eram muitos amigos, mas aí por conta da atitude de algum deles, essa amizade, vocês vão saber o que aconteceu. Mas quando eu falo de gato e rato,
Qual deles será o mais esperto? E aí, o que vocês acham? Qual dos dois sairá ganhando nessa história? O gato ou o rato? Estão curiosos para saber? Então peguem um livro de vocês aí, vamos verificar juntos o que vai acontecer, mas eu tenho certeza de que vocês irão gostar muito desse conto. Então vocês irão abrir aí nas páginas 36 e 37. Acompanhem comigo então a leitura deste conto. Amigos, mas não para sempre. Vamos lá? Em Uganda, no coração da África, os contadores de histórias dizem que antigamente o gato e o rato viviam juntos e eram muito amigos. Os dois parceiros plantavam, colhiam e depois armazenavam os produtos do seu trabalho em pequenos celeiros de barro cobertos de palhas. Um dia, o rato resolveu que deviam guardar o leite também, da mesma forma como os homens faziam para não passar fome durante a estação da seca. De que jeito? Questionou o gato. Em poucos dias o leite ficará azedo. Deixe comigo, respondeu o rato. Eu aprendi como as mulheres preparam um tipo de manteiga que eu adoro, a qual elas chamam de ghee. Olha, crianças, esta é uma palavra aí estrangeira. Ela se refere a um tipo de manteiga, certo? E a pronúncia dela é ghee. Voltando ao texto. Então, sob o comando do rato, os dois amigos deram início ao longo processo. Assim que acabavam de ordenhar as vacas de chifres enormes, punham o leite numa sacola de couro durante alguns dias para fermentar. Depois balançavam a bolsa pendurada por uma corda no galho de uma árvore para lá e para cá. Em seguida, retiravam a espuma que ia formando-se no topo, colocavam-na numa panela e ferviam até que a manteiga ficasse no ponto. No fim da estação das colheitas, os compadres tinham um pote cheio de ghee. Para que o gosto ficasse melhor, adicionaram nele uma série de temperos, mas ainda havia um problema para resolver. Onde vamos guardar o ghee? Perguntou o gato. Tem que ser num lugar seguro, pois não confio muito em você, falou o felino, olhando com desconfiança para o amigo. Conheço bem suas fraquezas. Você tem razão. O simples cheiro do ghee me deixa com água na boca. Vai ser difícil resistir, conformou-se o rato. Para ser sincero, o ghee não estaria salvo comigo também, replicou o gato, alisando os bigodes. Depois de uma longa discussão, concordaram que o melhor lugar para esconder o ghee seria no interior de uma velha igreja, construída pelos missionários europeus. O templo é um lugar tão sagrado como as árvores cultuadas pelos povos que habitam a floresta. Ninguém vai ter coragem de mexer ali, opinou o rato. É mesmo, apoiou o gato. Além disso, o ghee ficará protegido contra a ação de insetos e vermes. À noite, protegidos pela escuridão, o gato e o rato esconderam um pote cheio de ghee no canto da sacristia, onde o pastor guardava os documentos da igreja. Quando a estação da seca chegou, o gato e o rato se alimentaram com os produtos que haviam armazenado nos celeiros. Havia bastante comida para os dois, mas o rato não parava de pensar no ghee que ele ocultara na igreja. Será que não estragou? Como é que deve estar o gosto agora? Pensava o pequeno roedor. Morrendo de vontade de provar um pouquinho do ghee, ele planejou uma boa desculpa. Tenho de ir à igreja. A filha de minha irmã vai ser batizada e ela pediu que eu fosse o padrinho. Está bem, disse o gato sem desconfiar de nada. O rato, tão logo chegou na igreja, pegou o pote, destampou e começou a comer. Ai, que delícia! Elogiava, com a boca toda lambuzada de manteiga. Antes de sair, ele cobriu a vasilha de barro e guardou-a cuidadosamente no mesmo lugar. Como foi a festa? Perguntou o gato. Assim que o rato retornou, com uma cara toda satisfeita. Foi ótima. Qual o nome que deram para o filho de sua irmã? Quase cheio, respondeu o roedor, lembrando-se de como havia deixado o pote.
Dias depois, o rato, convencido de que o gato era mais fácil de enganar do que imaginava, resolveu provar mais um pouco do ghee. Fui convidado para outro batizado, mentiu ele. Na volta, com a barriga estufada, disse que o nome do recém-nascido tinha sido Metade. Que nomes estranhos a sua família dá aos filhotes, comentou o gato, sem perceber que estava sendo passado para trás. O rato decidiu continuar com as suas incursões, até que o ghee acabasse. Ele sempre que voltava da igreja, inventava novos nomes para os parentes batizados, de acordo com o conteúdo do pote, que ia diminuindo a cada visita. O último nome, lógico, só podia ser vazio. Quando a comida estocada nos celeiros acabou, o gato chamou o rato e disse: agora vamos pegar o ghee que guardamos na igreja. Sinto muito, mas não posso acompanhá-lo. Estou me sentindo mal, desculpou-se o rato. Então, o gato foi até o templo sozinho. Quando ele abriu o pote, levou o maior susto. O quê? Não tem nada, esbravejou. Isso não pode ser verdade, lamentou-se o bichano, rolando de raiva pelo chão. Quando o gato chegou em casa, pronto para dar a má notícia, descobriu que o rato tinha feito a trouxa e desaparecido no meio da floresta. Só pode ter sido esse traidor. Agora entendo os nomes esquisitos que ele ia inventando. Quase cheio, metade, um pouco, pouquinho e vazio. Desde esse dia, o gato vive à procura do rato. Mas o roedor, assim que escuta o miado do implacável perseguidor, foge correndo para sua toca. E aí, crianças? Gostaram do conto? Quem que vocês imaginaram aí que era mais esperto, e aí? Vocês conseguiram acertar a hipótese de vocês aí? Exatamente, olha, quem foi o mais esperto aí? Foi o rato, né? Mas agora eu vou deixar uma atividade para vocês. Vocês irão pegar aí o caderno, o lápis e a borracha. A tarefa será a seguinte: vocês irão pegar o caderno de vocês e vocês irão escrever as perguntas que eu irei colocar aqui relacionadas ao texto, certo? Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão interpretar esse texto. Crianças, se vocês quiserem dar uma pausa depois, observem quais são as perguntas. Aí vocês podem copiar devagar no caderno de vocês, certo? Eu farei a leitura aqui, depois vocês podem voltar, pausar e copiar, certo? Então vamos lá. A primeira pergunta: quais são os personagens do conto? Está fácil, não é? Olha, a pergunta de número 2. Observem que eu pulei aqui apenas uma linha. Se vocês quiserem pular 2, não tem problema nenhum, certo? A pergunta de número 2. Por que o rato resolveu guardar o leite? Pergunta 3. Qual foi o jeito que o gato e o rato encontraram para armazenar o leite? Qual foi o jeito? Próxima pergunta, 4. Onde eles guardaram o pote de manteiga? Por quê? Olha, novamente. Onde eles guardaram o pote de manteiga e por quê? Lembrando, crianças, que todas essas perguntas encontram-se lá no texto. Crianças, vamos dar continuidade então na questão 5. Eu só gostaria de chamar a atenção de vocês um pouquinho, que vocês podem estar aí pausando o vídeo, né, de vocês no tablet, no celular, onde quer que vocês estejam assistindo, para vocês estarem aí copiando a pergunta, tá bom? Então nós vamos agora para a questão de número 5. Ela diz assim: quando a estação da seca chegou, o gato e o rato se alimentaram com os produtos que haviam nos celeiros. Mas o rato não parava de pensar na manteiga que estava escondida na igreja. Então ele armou um plano para ir comê-la. Que plano foi esse? E aí, lembram-se, crianças, do conto? Quando chegou a estação da seca, eles precisavam se alimentar com outros produtos que haviam nos celeiros.
Nos celeiros, isso. Mas o rato, ele não parava de pensar na manteiga que estava escondida na igreja. Então ele armou um plano. Que plano foi esse? Voltem a olhar lá no texto que vocês irão encontrar. E a última questão, de número 6. Em que momento o gato percebeu que foi o rato que esvaziou o pote? E aí? Em qual momento foi que ele percebeu? Então vocês irão voltar, crianças, o olhar de vocês para o texto e encontrarão todas as respostas, certo? Então, crianças, eu encerro por aqui a minha aula. Não se esqueçam de realizar a tarefa, voltem o olhar de vocês para o texto e amanhã nós retornaremos aí para fazer a correção juntos dessa atividade. Um abraço e até a nossa próxima aula. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa do 4º ano. Na aula anterior, vocês tiveram que fazer a leitura, quer dizer, continuar a leitura do conto, lá do livro Muitos Textos, Tantas Palavras. Vocês fizeram? Porque tenho certeza que estavam super curiosos para descobrir o que estava acontecendo, o que ia acontecer até o final da história. Realizaram? Deu para entender? Eu li até a parte onde o Sr. Raposo chega com o convidado, não foi mesmo? E aí? Você fez a leitura? Gostou? Bom, sei que vocês já fizeram a leitura, mas eu vou realizar o final dela. Vou fazer a leitura desse final do conto, combinado? Mas eu quero que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem. Sempre juntos, certo? Então vamos lá. Nós estamos trabalhando a unidade 3. Cuidado para não ser enganado. Contos de artimanha. E o texto, o conto que nós estamos lendo é A Dona Raposa e os Peixes. Eu parei e eu vou continuar da parte onde eu parei, lá na parte em que o Sr. Raposo chega com o seu convidado. Vamos lá? Quando o Sr. Raposo chegou com seu convidado, foi logo perguntando: os peixes estão prontos? Estão sim, deixei no fogo para não esfriarem, mentiu Dona Raposa. Vamos comer logo então, estamos com muita fome, não é mesmo, seu tigre? Isso mesmo, senhor Raposo, ainda mais sentindo esse aroma de peixe frito no ar. Vou preparar a mesa, falou Dona Raposa. Seu tigre, sente-se ali, por favor. Claro, muito obrigado. Enquanto o seu tigre se acomodava, Dona Raposa disse baixinho ao marido: preciso que vá até o quintal para afiar as facas. Os peixes eram velhos e ficaram duros. Ela disse séria. O senhor Raposo foi rapidamente para o quintal, de onde então se podia escutar o barulho das facas sendo amoladas na pedra. Dona Raposa virou-se para seu tigre na mesa. Está escutando? O senhor Raposo enlouqueceu. Começou a amolar uma faca e disse que vai cortar e comer suas orelhas. E que foi por isso que o convidou para almoçar. Por favor, corra, seu tigre, fuja logo antes dele voltar. Seu tigre não pensou duas vezes e, assustado, saiu correndo da casa do senhor Raposo. Nesse momento, Dona Raposa começou a gritar: Senhor Raposo, corra depressa, seu tigre fugiu levando as traíras. O senhor Raposo começou então a correr em disparada atrás de seu tigre, com as facas afiadas nas mãos e gritando: eu quero pelo menos uma, seu tigre. E o seu tigre, pensando que o seu raposo tinha enlouquecido e queria comer suas orelhas, correu sem parar até chegar à sua casa e se trancar bem rápido. Domínio público. E aí, vocês gostaram? Gostaram desse conto? O que vocês perceberam? Olha lá, a Dona Raposa e os peixes. Por que será então?
que a Dona Raposa e os Peixes? Por que esse título? O que vocês acham? Olha lá, descobriram do que trata a história? Essa história, esse conto, é um conto de artimanhas, é uma fábula? E aí? Sim, isso mesmo, é um conto de artimanhas. Como disse o enunciado, nós tínhamos visto contos de artimanha trabalhando com pessoas, personagens, pessoas humanas. Mas esse conto que apresentou agora, ele não se trata de pessoas, e sim de animais, bem parecidos com outro gênero textual já trabalhado. Vocês lembram, né? Isso mesmo, as fábulas. Ele é parecido, mas eles não são o mesmo título, mesmo gênero. Um é um conto de artimanha e o outro são fábulas, certo? Então agora, vamos lá, vou fazer algumas perguntas. Quem são os personagens desse conto? Você já sabe? Isso mesmo, o Senhor Raposo, a Dona Raposa e o Tigre. E os peixes, são personagens? Não, né? Eles estão lá no título, mas eles não são personagens da história. Outra questão. Se você, olha aí, se você fosse o autor, que título você daria ao conto? Por quê? Você daria esse mesmo título que o autor deu? Ou você daria outro título? Você concorda com o autor? Sim? Não? Por quê? Tem que justificar, hein? Ah, e por que será que o autor deu esse título? O que o autor estava pensando ao formular esse título para esse conto? Outra questão. Quem foi o espertalhão nessa história? Foi o Senhor Raposo, a Dona Raposa ou o Tigre? Isso mesmo. Foi quem? A Dona Raposa. O que ela fez? O que ela armou, né? Complicado o que ela fez, né? Ela mentiu. Alguém foi enganado? Quem foi? Quem saiu enganado nessa história aí, nesse conto? Você disse que foi o Senhor Raposo e o Tigre? Isso mesmo. Percebam que nesse conto não foi apenas um personagem enganado, foram dois, não é mesmo? E quem saiu ganhando em tudo isso foi a Dona Raposa, que ficou com a barriga cheia, comeu todas as traíras que estavam deliciosas, não é mesmo? Então, agora a outra. Quem armou um plano e por quê? Bom, já comentei. Isso, a Dona Raposa. Por que ela fez isso? Ela fez o quê? Ela armou um plano, uma mentira daquelas, né, danada. Em vez de falar a verdade, ela quis fazer uma mentira. Ela armou um plano para sair de boazinha. Foi aquela que, a esperta lá, né? Infelizmente, por uma mentira. Isso não é legal, né, gente? Mentir não é legal. Ela poderia ter falado a verdade, vocês não acham? Mas será que daí daria para fazer um conto? Então, vão pensando. São coisas para nós pensarmos. E qual foi a verdadeira intenção da Dona Raposa ao pedir para o marido ir até o quintal afiar as facas? Qual foi? Você sabe? Qual foi a verdadeira intenção dela? Nós vimos que ela mentiu. A intenção dela foi o quê? Ela sair de boazinha. E quem ficou de maldoso ali? Quem ficou de vilão? Isso mesmo, o Senhor Raposo, coitado, né? Que nem sabia da história, nem ele, nem o Tigre. Mas a Dona Raposa, com a sua mentira, saiu de esperta, não é mesmo? E aí, vocês gostaram? Gostaram da história? Gostaram desse conto? Que bom, hein? Porque na próxima aula nós teremos mais coisas para falar sobre contos de artimanha. Combinado? Pois bem, então eu espero você na próxima aula para juntos, eu aqui, você aí na sua casa, descobrirmos muito mais. Até a próxima aula e fiquem com Deus.
Oi crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para a aula de hoje? Peguem um material, caderno, lápis, borracha e o livro de língua portuguesa. Lembra que eu deixei para vocês uma atividade de tarefa? Vamos fazer a correção dela hoje. Abram o livro na página 106, letra C, atividade 2. A fala de Ronaldinho de que seu objetivo é divertir o torcedor tornou-se um objeto de reflexão para dirigentes e preparadores do mundo futebolístico. Por quê? Para os dirigentes e preparadores, os jogadores tinham que entrar em campo para jogar como profissionais. Vocês fizeram assim? Ficou parecido? Que bom! E agora vamos fazer a correção da letra D, lá da página 107. Pelas informações do texto, infere-se que o assunto principal da reportagem é: observe o primeiro quadradinho. A perseguição da imprensa aos jogadores jovens que se destacam, transformando-os em ídolos precocemente. Em algum momento a gente observou essa informação no texto? Acredito que não, né? A recusa dos craques brasileiros que jogam no exterior a voltar ao país em virtude dos altos salários pagos pelos clubes estrangeiros. Também tem essa proposta no nosso texto? A gente não viu na reportagem, né? As ofertas milionárias dos empresários para a renovação do contrato dos jogadores, a fim de prendê-los ao time. Também não tinha essa informação no texto, tinha? O mau desempenho dos jogadores brasileiros em campo, em virtude de estarem mais preocupados em desfrutar da fama e do enriquecimento precoce. Essas informações a gente observou no texto, então a alternativa certa é o quarto quadradinho. E como tarefa, vocês vão realizar a atividade E, da página 107. Coloquem a data de hoje. Esse texto trouxe conhecimentos novos para você? Quais conhecimentos? Eu aprendi bastante. E vocês? Aprenderam também? Tenho certeza que sim. Vamos fazer junto agora a letra F, atividade da letra F. Para fazer essa atividade, nós vamos voltar lá na página 105 do texto e vamos ler juntos. Está cada vez mais complicado fazer com que eles se concentrem na carreira. É um problema delicado e difícil de corrigir. Lamulia-se o ex-goleiro e atual agente da FIFA, Gilmar Rinaldi, que há 3 anos se empenha na recuperação do atacante Adriano, seu principal cliente. Talvez por estarem ganhando muito dinheiro cedo demais, eles acabam perdendo o rumo, a testa. Vamos ver as partes que a professora grifou. Está cada vez mais complicado fazer com que eles se concentrem na carreira. É um problema delicado e difícil de corrigir. Vamos ver a outra parte lá no finalzinho? Talvez por estarem ganhando muito dinheiro cedo demais, eles acabam perdendo o rumo. Como será que eu descobri que esses são os comentários? Observe bem. Temos as marcações, o sinal de travessão. Vamos para a próxima parte do texto? A lei sugere multa de até 100 vezes o valor dos rendimentos anuais do jogador. Sou obrigado a oferecer 5.000 mensais a um moleque de 16 anos. Caso contrário, sondas e tráficos da vida vêm roubá-lo. Explica Marco Aurélio Cunha, superintendente do São Paulo, referindo-se aos grupos de investidores. Em contrapartida, dando esse dinheiro tão cedo, você acaba com a fantasia da progressão do primeiro grande contrato. Vamos ver o que a grifou? A lei sugere até 100 vezes o valor dos rendimentos anuais do jogador. Sou obrigado a oferecer 5.000 mensais a um moleque de 16 anos. Caso contrário, sondas e tráficos da vida vêm roubá-lo. Novamente, olhem a marcação, o sinal de travessão. Outro, em contrapartida, dando esse dinheiro tão cedo, você acaba com a fantasia da progressão, do primeiro grande contrato. Novamente, vemos o sinal de travessão, a marca do travessão, que também poderia ser substituída pelo sinal de aspas. Vamos então lá na letrinha F ver como que ficou a resposta? Grife no texto os trechos em que alguns especialistas dão depoimentos a respeito do tema. Acabamos de fazer isso. Como que nós descobrimos isso? Porque os depoimentos estavam marcados com o travessão, que também pode ser utilizado o sinal de aspas. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga,
com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.